O Império Austro-Húngaro nasceu das cinzas de um império em crise. A Áustria, sob a dinastia dos Habsburgos, enfrentava dificuldades internas e externas. A Revolução de 1848 abalou as estruturas do império, com diversas nacionalidades clamando por autonomia e direitos. Em resposta às pressões internas e externas, o imperador Francisco José I aceitou negociar com os líderes húngaros. O resultado foi o Compromisso Austro-Húngaro de 1867, também conhecido como Ausgleich. Esse acordo criou uma monarquia dual, com a Áustria e a Hungria sendo estados autônomos sob uma única coroa. O Compromisso Austro-Húngaro de 1867, também conhecido como Ausgleich, foi um acordo político fundamental que transformou a estrutura do Império Austríaco e resultou na criação do Império Austro-Húngaro. Esse acordo foi uma resposta às crescentes tensões internas e às demandas de autonomia por parte dos húngaros e outras nacionalidades dentro do Império. Para entender a importância e os detalhes do Compromisso Austro-Húngaro, é crucial explorar o contexto histórico, as negociações, os termos do acordo e suas implicações para a política, a sociedade e a economia do Império. No século XIX, o Império Austríaco era uma das grandes potências europeias, mas enfrentava desafios significativos. O Império era um conglomerado de diversas nacionalidades, incluindo alemães, húngaros, tchecos, eslovacos, poloneses, croatas, sérvios, italianos e muitos outros. Cada grupo tinha suas próprias identidades culturais, linguísticas e históricas, o que gerava tensões internas. A Revolução de 1848 foi um ponto de inflexão crucial. Movimentos revolucionários em várias partes da Europa, incluindo a Áustria e a Hungria, exigiam reformas liberais, constituições e maior autonomia para as nacionalidades. Em resposta, o governo austríaco, sob a liderança do imperador Francisco José I, reprimiu violentamente as revoltas, mas as questões subjacentes permaneceram. A derrota do Império Austríaco na Guerra Austro-Prussiana de 1866 enfraqueceu ainda mais sua posição. A Prússia, liderada por Otto von Bismarck, emergiu como a principal potência germânica, e a Áustria foi excluída dos assuntos alemães. Com o Império enfraquecido, as demandas por autonomia dos húngaros tornaram-se impossíveis de ignorar. Os líderes húngaros, particularmente Ferenc Deák, desempenharam um papel crucial nas negociações. Deák e outros nacionalistas húngaros argumentavam que a Hungria deveria ter status igual ao da Áustria dentro do Império. Após negociações intensas, Francisco José I concordou em criar uma monarquia dual, concedendo maior autonomia à Hungria. O Compromisso Austro-Húngaro estabeleceu uma nova estrutura política para o Império, dividindo-o em duas partes autônomas, a Cisleitânia, Áustria, e a Transleitânia, Hungria. Cada metade tinha seu próprio parlamento e governo, responsáveis pelas questões internas. No entanto, certos assuntos, como política externa, defesa e finanças, eram administrados conjuntamente por ministros comuns designados pelo imperador. O imperador Francisco José I tornou-se o imperador da Áustria e o rei da Hungria, simbolizando a união das duas metades do império. A Áustria e a Hungria tinham seus próprios parlamentos, o Reichstag em Viena e o parlamento em Budapeste, responsáveis pela legislação interna. 3 ministérios foram compartilhados: Relações Exteriores, Defesa e Finanças. Esses ministérios eram responsáveis por políticas que afetavam todo o império. As finanças do império eram administradas de forma compartilhada.
A Áustria e a Hungria contribuíam com porcentagens específicas para o orçamento comum, ajustadas periodicamente. Embora a estrutura política fosse dual, as questões de direitos culturais e linguísticos ainda eram delicadas. O compromisso permitiu certa autonomia local, mas conflitos étnicos continuaram a surgir. O compromisso austro-húngaro teve profundas implicações para o Império e para a Europa como um todo. O acordo conseguiu, temporariamente, estabilizar o Império, satisfazendo as demandas húngaras por autonomia enquanto mantinha a unidade sob a coroa dos Habsburgos. A nova estrutura permitiu um ambiente mais estável para o desenvolvimento econômico. Tanto a Áustria quanto a Hungria passaram por períodos de industrialização e modernização, com construção de ferrovias, desenvolvimento de infraestrutura e crescimento das cidades. Apesar do compromisso, as tensões étnicas não foram completamente resolvidas. Outros grupos nacionais dentro do Império, como os tchecos, croatas e sérvios, continuaram a lutar por maior autonomia e direitos. Na arena internacional, o Império Austro-Húngaro buscou alianças para manter sua posição. A Tríplice Aliança com a Alemanha e a Itália foi um exemplo significativo dessa diplomacia complexa. A estrutura dual do Império Austro-Húngaro durou até o final da Primeira Guerra Mundial. As tensões internas e a derrota na guerra levaram ao colapso do Império em 1918. As diversas nacionalidades dentro do Império declararam independência, resultando na fragmentação do território em vários estados-nação. O novo Império era governado por uma estrutura complexa. Havia um imperador comum, mas cada metade do Império tinha seu próprio parlamento e governo. A política externa, defesa e finanças eram áreas compartilhadas, coordenadas por ministros comuns. A sociedade do Império Austro-Húngaro era extremamente diversa. Alemães, húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, sérvios, italianos, romenos e muitos outros grupos viviam dentro das fronteiras imperiais. Essa diversidade cultural era ao mesmo tempo uma riqueza e um desafio, exigindo um equilíbrio delicado. Na arena internacional, o Império Austro-Húngaro desempenhou um papel crucial. Através de alianças e rivalidades, especialmente com a Prússia e a Rússia, o Império tentou manter sua influência e estabilidade. A Tríplice Aliança com a Alemanha e a Itália foi um exemplo significativo de sua diplomacia complexa. A economia do Império também floresceu durante esse período. A industrialização trouxe crescimento econômico, enquanto cidades como Viena se tornaram centros de inovação, arte e cultura. A construção de infraestrutura, como ferrovias, foi crucial para a integração econômica do Império. Durante os anos de maior progresso econômico do Império Austro-Húngaro, de meados da década de 1860 até o início da Primeira Guerra Mundial, a industrialização e modernização marcaram o crescimento econômico significativo. Década de 1860 a 1870. Após o compromisso de 1867, o Império experimentou uma modernização da infraestrutura, incluindo a expansão da rede ferroviária, que conectava diversas partes do Império, facilitando o comércio e a mobilidade. A criação de novas indústrias e o crescimento das cidades como Viena e Budapeste foram catalisadores desse progresso inicial. Década de 1880 a 1890. Essa época viu um rápido desenvolvimento industrial, especialmente em regiões como Boêmia e Morávia. A mineração, a metalurgia e a fabricação de máquinas cresceram substancialmente. A agricultura também passou por melhorias com a introdução de novas técnicas e maquinários, aumentando a produtividade.
década de 1900 a 1914. Nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, o Império continuou a prosperar. A construção de infraestrutura continuou, com avanços em eletrificação e transporte público urbano. A economia diversificou-se com a expansão das indústrias têxtil, química e elétrica. As exportações cresceram, e a Áustria-Hungria se integrou mais ao comércio europeu e global. O período de maior progresso econômico do Império Austro-Húngaro foi marcado pela industrialização, modernização da infraestrutura e diversificação econômica. Essas décadas de crescimento contribuíram para transformar o Império em uma potência econômica significativa na Europa Central. Apesar de seus esforços para manter a estabilidade, o Império Austro-Húngaro enfrentou desafios crescentes no início do século XX. As tensões nacionalistas, a Primeira Guerra Mundial e a eventual derrota em 1918 levaram ao colapso do Império, marcando o fim de uma era. A criação do Império Austro-Húngaro foi um experimento único na história europeia, tentando equilibrar a diversidade com a unidade. Suas lições e legados ainda ressoam hoje, lembrando-nos da complexidade das identidades e da diplomacia em um mundo em constante mudança.